Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rafael Simões, o seu host, e eu tô chegando para mais um episódio do SEO Happy Hour, que é o melhor e mais completo podcast sobre SEO do Brasil. E no episódio de hoje eu te conto sobre a atualização das documentações sobre rastreadores do Google e sobre as incertezas sobre a recuperação do Helpful Content Update. Já nos temas principais, o papo vai ser sobre a importância de conteúdo para SEO, a estrutura Describe para criar descrições eficazes para o YouTube e fechamos o episódio descobrindo como resolver quedas de tráfego orgânico. Mas antes da gente começar, compartilhe esse podcast com seus amigos e colegas da área. Além disso, se você puder se inscrever no nosso canal do YouTube, ajuda muito. Em outubro vamos começar a publicar vídeos lá. Se você tem dúvidas sobre SEO ou quer contratar SEO Happy Hour para uma consultoria, é só você enviar um e-mail para contato@seohappyhour.com ou se inscrever no formulário que está na descrição desse episódio. É um Google Forms rapidinho, não leva nem 5 minutos para preencher e você preenchendo eu entro em contato com você para a gente conversar melhor sobre as suas necessidades, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Ficou mais fácil saber qual robô é usado em cada serviço do Google. A documentação de rastreadores e coletores agora traz essa informação em detalhes, junto com exemplos de diretivas de robots.txt para cada uma. A atualização foi feita em setembro e agora se divide em várias páginas, uma para cada categoria de User Agent do Google. Então, se você acha que o Google tem apenas um robozinho que é o Googlebot, você está errado. Na verdade, o Google tem vários deles. E trouxemos aqui uma lista resumida de User Agents que afetam o SEO mais diretamente. Primeiro, existem os rastreadores comuns, que abastecem os principais produtos do Google e seguem todas as diretivas do robots.txt. São eles: o famoso Googlebot, usado para pesquisa orgânica, discover, imagens, vídeos e notícias. Tem também o Googlebot Image, que é usado para imagens, discover, vídeo e em todos os recursos da página de resultado que tem imagens, como logos e favicons. Tem também o Googlebot Vídeo, que como o nome já diz é usado em produtos de vídeo e todos os recursos da página de resultados com vídeos. Se você trabalha com notícias, tem que conhecer o Googlebot News, que é usado na exibição de notícias como da aba da página de resultados e também do aplicativo do Google Notícias. Para quem trabalha com e-commerce, tem o Google Store Bot, que é usado na exibição de produtos, incluindo os que aparecem na aba Shopping da pesquisa orgânica. Tem também o Google Inspection Tool, que é usado nas ferramentas de teste do Google, como de inspeção de URL do Search Console. Tem também o Google Other, que é um rastreador genérico usado para equipes de pesquisa e desenvolvimento. Também conta com a versão Other Image e Other Video. Tem também agora o Google Cloud Vertex Bot, que é usado em ambientes de produção da plataforma Vertex AI. E o Google Extended, que é um token para gerenciar se as informações de um site estão sendo usadas para melhorar APIs do Gemini e do Vertex AI. Além desses, a gente tem também os rastreadores especiais, que são usados para finalidades específicas, não relacionadas diretamente a SEO. Elas podem ignorar algumas diretivas do robots.txt, mas precisam pedir permissão para isso. São elas: a APIs Google é usada para entrega de notificações push pelas APIs do Google. Já o AdsBot Mobile Web é usado para medir a qualidade de anúncios em versões móveis de páginas, e também tem a sua versão AdsBot para desktop. Tem o AdSense, que é usado para definir quais anúncios são exibidos nos sites através do AdSense. E o Google Safety, que ignora qualquer diretriz do robots.txt. Ele é acionado para lidar em casos de abuso, como por exemplo suspeita de malware. E por fim, existem os coletores acionados pelo usuário que dão suporte a funções específicas que dependem de uma ação do visitante para acontecer, como por exemplo a inspeção de URL. São eles: o Feed Fetcher, que é usado para feed RSS e Atom, o Google Publisher Center, que é usado para processar feeds enviados para páginas de editor do Google Notícias, o Google Read Aloud, que coleta conteúdo das páginas para transformar texto em voz, e o Google Site Verifier, que coleta tokens de verificação de URL no Search Console. Ufa, é bastante coisa, né? Mas com certeza agora ficou mais fácil entender como é a estrutura do Google e como cada peça se encaixa nesse quebra-cabeças, né? Para saber mais detalhe, como a lista completa de bots, recomendamos ler a documentação na íntegra.
Até aqui, apenas o texto em inglês foi atualizado. O link está na descrição do episódio. Ninguém sabe direito se, como e quando os sites vão se recuperar do tal do Helpful Content Update, nem mesmo o próprio Google. Pelo menos é o que o Danny Sullivan deu a entender em uma entrevista para o Barry Schwartz em uma entrevista feita agora em setembro. Esses foram os principais pontos da conversa. Os Core Updates são esforços incrementais com vários testes internos até uma atualização ser publicada. O Google está preocupado em como essas atualizações impactam sites pequenos e independentes que produzem conteúdo de qualidade. A equipe de pesquisa orgânica entende que ainda não está recompensando tão bem os esforços em conteúdo feito por esses portais. Em geral, os sites não retornaram aos mesmos níveis de tráfego que tinham em setembro de 2023, que foi quando o Helpful Content Update foi lançado. Alguns sites, inclusive, podem nunca mais voltar, já que os sistemas de classificação de hoje são totalmente diferentes de como eram naquela época. Se você ranqueia bem, quer dizer que o Google gosta do seu site, mas nem sempre isso se reflete em mais tráfego. Você pode aparecer para buscas que não geram cliques ou exibem recursos na página de resultado que tiram cliques, como por exemplo as AI Overviews. A recomendação segue sendo aquela que você já cansou de ouvir. Para crescer, continue produzindo conteúdo útil. Eu recomendo muito que você leia o post completo no nosso site para pegar os detalhes da conversa. O link está aqui na descrição. Tem vários pontos interessantes e que ajudam a entender o cenário atual do Google. E apesar de ter muita gente desanimada com esse cenário, existem muitos sites crescendo. A gente está vendo isso acontecer diariamente com os nossos clientes, inclusive. Se o seu site está patinando desde a chegada do update de conteúdo útil, eu recomendo que você entre em contato com a gente para que a gente te explique como a gente trabalha e te ajude a mudar esse cenário, beleza? E antes da gente seguir em frente para os próximos temas, eu quero falar sobre o JetOctopus. O JetOctopus é uma poderosa ferramenta de rastreamento e análise de logs para grandes sites, ideal para agências, profissionais de SEO e e-commerces que buscam otimização técnica e insights preciosos. Com ele, você consegue realizar o rastreamento de URLs em larga escala, fazer análise de logs avançadas, ele tem fácil interpretação dos dados graças à sua interface intuitiva e com ele você consegue obter alta capacidade de processamento. Aqui na SEO Happy Hour a gente usa a ferramenta para garantir a eficiência nos trabalhos da nossa equipe. Um exemplo que eu posso dar para vocês de como eu usei o JetOctopus essa semana, o que a gente fez? Semanalmente a gente roda a ferramenta em diferentes clientes que a gente tem, e o legal dessa ferramenta é que toda semana ela basicamente compara o rastreamento da semana anterior com o rastreamento dessa semana. E dessa forma a gente consegue identificar facilmente erros que passaram a existir no site que não existiam na semana anterior, como por exemplo, links quebrados, redirecionamentos que pararam de funcionar, páginas que ficaram mais lentas e coisas do gênero. E com isso a gente tem mais agilidade para avisar os nossos clientes dos problemas que eles estão tendo com o site deles, para que eles resolvam o mais rápido possível. Além disso, a ferramenta conta com alertas que também me avisa por e-mail quando algo muda, que eu pedi para ela me avisar caso mudasse. Como pode acontecer às vezes, de uma página muito importante mudar um title, coisa que não deveria acontecer, ou uma página que estava funcionando passa a dar 404 da noite pro dia. Então, se você tá precisando de uma ferramenta de SEO, de rastreamento, análise de log e alertas, a JetOctopus é a melhor que tem. O link para você conhecer a ferramenta tá na descrição desse episódio. E se for conhecer a ferramenta, eu digo para vocês de fato usarem esse link, porque se vocês usarem esse link, a ferramenta sabe que vocês chegaram lá através da SEO Happy Hour. Se você chegar no site diretamente, eles não vão saber que vocês vieram daqui, beleza? O conteúdo é uma parte essencial do SEO. Um dos principais objetivos dos mecanismos de busca é conectar as pessoas às informações que elas procuram, seja uma lista de produtos, uma resenha, uma notícia, uma imagem ou até mesmo um vídeo. A outra função central dos motores de busca é reter os visitantes. Isso é feito garantindo a confiança e a segurança dos resultados exibidos. Tudo isso ao longo do tempo cria a expectativa de que a plataforma é confiável e eficiente em levar as pessoas rapidamente ao que elas desejam. O sucesso em SEO depende de ser encontrado pelo público-alvo e de oferecer uma boa experiência baseada nas intenções de busca. E como é que os motores de busca atingem esses objetivos? Simples.
descobrindo páginas da web, analisando o seu conteúdo e adicionando-as a um índice. Quando alguém faz uma pesquisa, os mecanismos vão atrás das páginas relevantes desse índice e as classificam. Para exibir as páginas corretas, eles precisam entender do que se trata o conteúdo, utilizando algoritmos automatizados e avaliações humanas para isso. Por exemplo, o Google ajusta constantemente os seus algoritmos para garantir que o conteúdo mais relevante seja exibido. Essa relação entre visitante, motores de busca e o site define a experiência da internet para a maioria das pessoas. Sem saber a URL de um site, é necessário encontrá-lo através de um intermediário, como redes sociais ou motores de busca. O Google hoje é responsável por 64% de todas as referências de site nos Estados Unidos, seguido pela Microsoft, Bing e YouTube. O valor do conteúdo para SEO está diretamente relacionado à satisfação do visitante, que o Google prioriza como um fator importante. O comportamento das pessoas, como o tempo de permanência na página e o engajamento, influencia sim o ranking nos resultados de busca. Embora não seja claro se essa relação é causal ou correlativa, o foco na experiência do usuário é essencial para o sucesso em SEO, não há dúvida sobre isso. Além disso, o texto escrito continua sendo a principal forma de interação entre os visitantes e os motores de busca, e como os algoritmos do Google entendem os sites. Apesar de o Google interpretar áudio e vídeo, o conteúdo textual de alta qualidade é a base para atrair cliques e satisfazer as consultas das pessoas. Isso não só melhora o SEO, mas também é fundamental para qualquer estratégia de publicidade e branding. O Google destaca a importância do conteúdo em sua documentação de fundamentos de SEO, afirmando que seus algoritmos buscam informações úteis e confiáveis criadas para beneficiar as pessoas. A qualidade do conteúdo e a sua capacidade de atender às necessidades das pessoas são fatores cruciais no sistema de classificação do Google. Ele prioriza conteúdo útil e reduz a visibilidade de conteúdo que considera de pouca utilidade. É importantíssimo lembrar que o Google pode decidir se uma página será indexada com base na qualidade do conteúdo. Quanto melhor a experiência proporcionada e mais relevantes forem as informações, maiores são as chances de o conteúdo ser exibido com frequência nos resultados de busca. Um estudo de 2024 também sugere que a profundidade da cobertura de um tema está altamente correlacionada com as melhores classificações nos rankings de pesquisa. Mas se você é nosso ouvinte, já deve saber muito bem disso, né? Informações recentes na indústria de SEO, como o vazamento de dados do Google, reforçam a importância do conteúdo e da experiência das pessoas. O foco deve estar na intenção de busca das pessoas e se um recurso específico atende àquela intenção ou não. A satisfação das pessoas está altamente relacionada ao desempenho de SEO, mesmo que não seja o único fator responsável por isso. Elementos como velocidade de carregamento do site e a ausência de elementos intrusivos impactam diretamente a experiência das pessoas. No entanto, o conteúdo é o principal determinante de uma boa ou má experiência, sendo essencial que o visitante do site encontre o que procura de maneira rápida, com informações precisas e confiáveis. Conteúdo de qualidade não só melhora o SEO, mas também os resultados gerais do site. Quando as pessoas têm boas experiências, elas tendem a permanecer mais tempo, interagir mais e até mesmo retornar no site mais vezes. Essas ações são fortes indicadores de qualidade de conteúdo e do site, levando a resultados positivos para o negócio e o sucesso nas buscas. O conteúdo de sucesso varia conforme os objetivos e as consultas específicas que se busca atingir. Embora os vídeos sejam populares, especialmente com o crescimento de plataformas como o YouTube, que é o segundo maior motor de busca do mundo, o texto continua sendo a base de conteúdo online que é crucial para SEO. Mesmo que vídeos e imagens sejam valiosos, elementos textuais como títulos e legendas são essenciais para a descoberta de conteúdo. Vídeos e imagens estão em alta, sendo que vídeos curtos ganharam destaque. Em 2022, os vídeos representaram 82% do tráfego total da internet, segundo a empresa Cisco. No entanto, para SEO, o Google é o maior gerador de tráfego de referência e o conteúdo em texto permanece no centro de uma boa estratégia. Além de ser acessível, o texto permite uma análise semântica mais eficaz e links textuais são ferramentas poderosas para SEO, pois transmitem significado direto. Ainda que o texto seja dominante, é importante não ignorar outros formatos.
Imagens, por exemplo, são fortes ativos para a construção de links por serem visualmente atraentes e compartilháveis. O conteúdo é crucial para o sucesso da SEO e qualquer atividade de marketing digital. A dificuldade está em criar o conteúdo ideal para atender a situações específicas, o que é fundamental para a eficácia da estratégia. Mas temos a solução. Contrate uma consultoria incrível para o seu negócio que vai te ajudar a encontrar temas para conteúdos incríveis também. Além de melhorar o seu SEO, isso vai levar a sua empresa mais longe em termos de branding e também de conversões. Muito massa, né? Então preencha o formulário na descrição e te contamos mais sobre esse plano. Esse bloco é para quem trabalha com o YouTube. Estamos vivendo em uma era multiplataforma. São diversas redes sociais e fóruns como Instagram, TikTok, YouTube, Reddit, oferecendo ferramentas de busca que as pessoas utilizam para pesquisar informações, marcas e produtos. Essa variedade de plataformas exige que as estratégias de marketing estejam presentes onde o público está, adaptando-se a cada canal. Além disso, com o surgimento de AI generativa como o ChatGPT e o Gemini, mudou ainda mais o panorama. Essas ferramentas, baseadas em grandes modelos de linguagem treinadas com conteúdos da web, ampliam a capacidade de pesquisa e interação. Por isso, é crucial que as marcas estejam à frente e mantenham a presença forte nas principais plataformas usadas por seu público. E pensando nisso, será que você já conhece mesmo o YouTube? Além de ser uma plataforma de vídeo, o YouTube é um dos maiores mecanismos de busca do mundo, você sabia disso? Com seu constante crescimento, ele é uma das plataformas mais influentes em diversos setores, tornando-se crucial para a reputação de marcas e empresas. Conteúdos no YouTube podem impactar diretamente a percepção de uma marca, como avaliações negativas de produtos ou comparações desfavoráveis com concorrentes. Além disso, o desempenho dos vídeos no canal da própria empresa pode influenciar a decisão de potenciais clientes. No entanto, antes de focar na criação de mais vídeos, é importante considerar um elemento frequentemente negligenciado, mas essencial para a otimização de SEO e engajamento no YouTube, que são as descrições dos vídeos. Muitos canais no YouTube, apesar de terem um grande número de inscritos, frequentemente negligenciam a importância das descrições dos vídeos, limitando-se a resumos curtos ou links para sites externos. As descrições desempenham um papel crucial não apenas para a visibilidade dos vídeos, mas também para o suporte à marca, especialmente em um ambiente onde a inteligência artificial generativa está em ascensão. Mesmo que o uso de dados do YouTube para treinar modelos de AI possa ser questionável devido às políticas da plataforma, essas descrições ainda têm valor significativo para otimizar o desempenho dos vídeos e aprimorar a presença online das marcas. Para maximizar o impacto das descrições, é essencial escrever texto que não apenas incluam palavras-chave relevantes e informações úteis, mas também que ajudem a criar uma imagem clara e consistente da marca. Investir tempo na elaboração de descrições bem estruturadas pode aumentar a visibilidade dos vídeos e garantir que eles se destaquem em um mar de conteúdo, potencializando a performance e o reconhecimento da marca no YouTube. E para te ajudar com essa tarefa, a fazer descrições incríveis, a gente trouxe o framework chamado Describe, do Gert Mellach, publicado no Search Engine Land. Aliás, essa dica ajuda a gente também, porque estamos começando a publicar vídeos no nosso canal do YouTube. Você já se inscreveu lá? Ajuda bastante a gente a continuar trazendo conteúdo legal sobre SEO. Mas bom, vamos entender o que cada uma dessas letras do método Describe quer dizer. Então esse framework, o Describe, embora o Describe seja uma palavra, aqui ele é como se fosse uma sigla. Cada letra tem um significado e a gente vai passar por cada uma delas, beleza? Então o D é de Detailed Content Summary, ou resumo detalhado do conteúdo. Aqui a dica é fornecer um resumo rico e conciso do conteúdo do vídeo. Uma boa ideia é listar os principais pontos. Já o E é de Engage with Call to Actions, ou interaja com chamadas para ação. Inclua perguntas na descrição ou sugestões que ajudem na interação. Direcione o público para o conteúdo complementar ou relacionado e incentive as pessoas a curtir, compartilhar e comentar e se inscrever no seu canal. Já o S é de Search Engine Optimization, ou otimização para buscas. Então busque usar palavras-chave do vídeo de maneira natural.
Lembre de conferir se o título do seu vídeo contém pelo menos 1 ou 2 palavras-chave relacionadas ao contexto do vídeo. Uma outra dica é usar hashtags para aumentar a capacidade de descoberta. Já o C é de Consistent Branding, ou marca consistente. Então mantenha a voz da marca consistente e inclua slogan ou outros elementos que remetam à sua marca sempre que possível. As descrições devem estar alinhadas com a estratégia geral do negócio. Já o R é de Relevant Links, ou links relevantes. Então adicione links para vídeos relacionados, para o seu site, para suas redes sociais. Se fizer sentido, crie links para playlists para manter as pessoas no seu canal e também adicione um link para o site da marca pessoal do host. O I é de Interactive Elements, ou elementos interativos. Você pode criar enquetes para os espectadores interagirem. E também a gente recomenda que você marque as diferentes seções dos seus vídeos com os chapters, né, os capítulos. Então você coloca a minutagem do vídeo em que cada coisa acontece e o que é aquela coisa, e dessa forma as pessoas conseguem interagir com o vídeo e pular direto para a área de interesse delas. Já o B é de Build Trust with Transparency, ou crie confiança com transparência. Então divulgue patrocínios, mas deixe claro que é disso que se trata. Informe ao público quais são as suas fontes de crédito e colaboradores. E por fim, o último E da palavra describe é de Evaluate and Adapt, ou avalie e adapte. Então use o YouTube Analytics para monitorar o desempenho, avalie métricas como taxa de cliques, tempo de exibição e retenção de espectadores. Atualize as descrições conforme os dados obtidos nas análises. Na nossa newsletter, deixamos um template prontinho de exemplo para você usar. É só copiar e colar em um doc e acrescentando as informações do seu vídeo. O link para news está na descrição desse episódio. Aplicando a estrutura Describe, você garante que seus vídeos sejam encontrados e exibidos para as pessoas certas. A sua marca poderá otimizar a visibilidade em diferentes plataformas, especialmente no YouTube, que tem se destacado como uma importante rede social e mecanismo de busca. Abrir o Search Console e ver o gráfico do seu site despencando é uma das coisas mais assustadoras em SEO. Só não é pior do que ver o gráfico de receita e conversões caindo. As quedas de tráfego são complexas porque tem muitos fatores em jogo, desde os seus esforços de SEO até o momento de mercado e ações dos concorrentes. Hoje trouxemos um tutorial completo para diagnosticar problemas. Então bora lá! Primeiramente, vamos falar do que causa quedas de tráfego. Os motivos mais comuns são problemas técnicos, como por exemplo, servidor dando pau, arquitetura de um site ruim, páginas incorretamente bloqueadas por robots.txt ou noindex, conteúdo não encontrado, que são erros 404, entre outros. Tem também problemas de segurança, que podem deixar o site fora do ar. Existem ações manuais, que aí são punições por parte do Google para quem fez spam ou alguma coisa errada. Existem sazonalidades e variações de interesse do público, então tem certos temas que recebem mais atenção em uma certa época do ano, como por exemplo, presente do Dia dos Pais ou árvore de Natal, que não são buscados durante o ano todo, mas só durante o período em que acontece aquele evento. E se você tem muito tráfego para essas buscas, é normal ver quedas quando as datas passam. Outra coisa que pode fazer o seu tráfego cair são migrações de site por causa de problemas de configuração ou do próprio Google estar rastreando e indexando o domínio novamente. Durante esse tempo é normal ter queda, não tem o que fazer. Por mais que a migração tenha sido feita tudo corretamente e o site novo seja melhor que o antigo, pode acontecer dele ter queda durante esse período de identificação do Google. E por fim, mudanças em algoritmos do Google, especialmente quando o buscador muda as formas de avaliar a qualidade. Isso pode derrubar o seu tráfego momentaneamente ou durante vários meses e, inclusive, anos, enquanto você se adapta a essas mudanças. Mas também existem situações mais específicas, como, por exemplo, mudanças na sua estratégia de marketing, branding da empresa, problemas em fluxo de dados, segmentos em que você atua e até ações de SEO dos seus concorrentes. Agora vamos às ferramentas usadas para lidar com quedas de tráfego. A primeira delas, eu diria que a mais importante, é o Google Search Console, pois é de lá que vêm os principais dados de SEO diretamente do Google. Então são dados first party. O segundo é o Google Analytics ou a sua ferramenta de monitoramento, caso você use uma outra de Analytics que não seja o Google.
porque é lá que você vai ter informações de páginas e conversões muito provavelmente. E por fim, ferramentas de análise de SEO, que aí pode ser o SEMrush, o Ahrefs, a Moz e etc., que tem vários recursos para pesquisas e análises detalhadas do seu site e dos seus concorrentes. Quando o seu tráfego começa a cair, você precisa estudar bastante os gráficos para entender exatamente onde está o problema e qual é a melhor rota para você corrigir ele. Se você fizer análises superficiais e sair testando um monte de coisa, dificilmente vai resolver o problema no longo prazo. E provavelmente você vai gastar recurso onde não precisa. Em vez disso, concentre os seus esforços nessas 4 ações. Primeiro, verifique dados de atribuição para saber se o tráfego do seu site está sendo contabilizado corretamente. Gente do céu, que eu já peguei de cliente ou possível cliente que diz que o tráfego dele está caindo ou me liga desesperado, cara, caiu 50% o tráfego do meu site. E quando eu vou avaliar é porque removeram a tag do GA de lá ou tem algum problema com ela, vocês não fazem ideia do quão comum isso é. Então, antes de se desesperar, garanta que pelo menos o dado que você está vendo está certo. Segundo, se o dado estiver certo, determine a origem do problema. Então, analise suas ações de marketing como um todo para entender se o problema é de branding, ou se é de ações em outros canais, ou se é um problema de SEO isolado que está causando as quedas. Feito isso, aí você vai identificar a causa do problema. Se for o SEO que precisa de melhorias, normalmente é problema técnico ou de conteúdo. Muito provavelmente vai ser uma dessas duas coisas. E por fim, crie um plano de ação com base nas suas auditorias. Priorize o que é mais rápido e tem maior potencial de retorno antes, começando sempre pelas páginas que te geram dinheiro, não pelas que te geram mais tráfego. Porque se você conseguir melhorar elas, você já vai começar a sentir o quanto antes no bolso, enquanto melhorar uma página que traz muito acesso, talvez ali vai melhorar o teu gráfico dessas ferramentas, mas não necessariamente o teu faturamento. Mas agora vamos então um pouco mais aprofundado em cada um desses pontos e colocar a mão na massa, beleza? Então a primeira coisa, verificando dados de atribuição. Muitos casos de queda de tráfego, na verdade, são ou problemas de tagueamento ou de atribuição. Então, por exemplo, um tráfego que antes era marcado como orgânico passa a ser marcado como direto ou como qualquer outra fonte de dados. Também pode acontecer da tag do GA ter sumido, igual eu falei, e aí vai sumir em todos os canais. Se você teve um problema de atribuição ou de tagueamento, muito provavelmente você vai ver queda em todos os canais, então não vai ser um canal isolado. E os dados vão parecer estranhos quando comparar com outros períodos, assim, eles vão parecer que não tá normal, na maioria das vezes. Então, antes de você mexer em qualquer mudança no seu site, faça essa validação porque ela pode te poupar tempo e dinheiro. Se a tua avaliação estiver errada, você vai começar a apertar parafuso que não precisa. O segundo ponto é determinar a origem do problema. Então tá tudo certo com a atribuição, aí você vai analisar o tráfego mais a fundo. Comece olhando a sua visibilidade com e sem marca. São os termos que as pessoas pesquisam que envolvem ou não o nome da tua empresa ou do teu produto, caso ele tenha um nome próprio. Fazendo isso, você vai conseguir perceber se você tem menos pesquisa com nome de marca, mas o seu tráfego que não é de marca está crescendo, isso não necessariamente é um problema de SEO. Pode ser que a sua marca realmente está sendo menos pesquisada por algum motivo, e isso geralmente envolve ações de branding. Então, um exemplo real que eu posso dar para vocês que já aconteceu com um cliente meu é... Esse cliente fazia anúncios na TV, então ele tinha propaganda na TV, e a gente viu que quando o cliente parou de anunciar na TV por uma estratégia deles lá, não estava valendo a pena, o tráfego caiu. Quando a gente foi analisar o tráfego que caiu, foi em sua grande maioria tráfego de marca. Então, o nome dessa empresa, o nome dessa marca estava sendo cada vez menos buscado e isso teve um impacto grande ali no nosso tráfego orgânico, visto que muito do tráfego desse cliente era de marca. Agora, se você está tendo mais pesquisas com marca e menos pesquisas para termos que não contêm a sua marca, aí isso pode indicar que você tem um problema de SEO. Porque, basicamente, as pesquisas que não são da sua marca estão tendo menos visibilidade ou o Google está exibindo menos o seu site. Agora, se as pesquisas de marca diminuíram e as sem marca diminuíram também, daí muito provavelmente você tem um problema aí que você precisa resolver de alguma forma. Então, o que eu quero dizer com isso? É muito importante que você compare os seus resultados ali de SEO
com a situação atual do marketing da empresa como um todo, porque tem coisas que não são de SEO, mas impactam no tráfego orgânico, como por exemplo, campanha de mídia paga. Eu já vi casos de clientes que pararam de anunciar para o nome deles e aí o nosso tráfego de marca aumentou. Por quê? Porque quando as pessoas passaram a buscar o nome da marca, em vez deles verem um anúncio, eles viam só o resultado orgânico e interagiam mais com ele. Pode ser o caso de início ou encerramento de campanhas com influenciadores digitais. Isso também é muito comum. Enquanto uma marca está anunciando com um influenciador, assim como o exemplo que eu dei do anúncio na TV, é comum a marca ser mais pesquisada. E quando essa parceria ou essa campanha acaba, as coisas podem voltar ao normal. E uma outra coisa que pode acontecer para o bem ou para o mal é a sua empresa virar notícia. Então, por exemplo, o caso da Americanas, quando saiu lá que eles tinham uma dívida bilionária, isso pode fazer com que a marca seja mais ou menos buscada, né? Porque as pessoas vão querer saber informação sobre isso. A marca mais buscada não necessariamente vai levar mais cliques para o site. Nesse caso da Americanas, a marca foi sim mais buscado. Só que nesse período, as pessoas queriam ver notícias, não queriam entrar no site da Americanas fazer uma compra. Então fiquem de olho nisso. Agora, se o seu tráfego está caindo e você não teve nenhuma dessas mudanças que eu falei, aí provavelmente o problema está no SEO mesmo. Para você ter certeza se o problema é de SEO, faça a seguinte análise. Primeiro, compare diferentes períodos de tempo. Veja se, por exemplo, nesse mesmo período no ano anterior você caiu também, pode ser uma questão de sazonalidade. Às vezes acontece de marcas terem um mês fraco. Quando a gente olha no mês a mês é desesperador, mas quando a gente olha no ano a ano vê que é um comportamento esperado. Se não for o caso, verifique quais páginas específicas estão caindo em tráfego, seja mês a mês ou ano a ano. Identifique se essas quedas que você encontrou, se elas têm um padrão. É tudo na mesma área do site ou são em URLs totalmente de áreas diferentes? Identificadas as páginas que caíram, aí você pode usar uma ferramenta de SEO para ver se houve queda de posição dessas palavras-chave que ranqueiam para essas páginas. O Google Search Console também consegue fazer isso. Se houve queda de impressão, queda de clique, você identificou queda de ranking, aí muito provavelmente você tem um problema de SEO que pode ser causado de fato por algum problema de SEO no seu site ou por uma até mudança de intenção de busca do buscador, né? Então antes ele mostrava, por exemplo, um blog post para uma palavra-chave e agora ele mostra um produto de e-commerce ou vice-versa. Aí o terceiro ponto é identificar a causa do problema. Então, na etapa anterior, a gente entendeu aonde que o tráfego caiu. Agora, o nosso desafio é entender o porquê ele caiu. O primeiro passo é continuar analisando os gráficos para identificar padrões e fazer inferências. Então, eu recomendo que você faça as seguintes análises. Compare esse período de queda com o mês anterior, para ver se o problema é mês a mês, com os meses anteriores, para ver se de fato caiu comparado à média, e com o ano anterior, para ver se não é uma sazonalidade. Monitore a posição média dessas páginas, então coloque o máximo de tempo que você conseguir no Google Search Console, que é 16 meses. Isole essas URLs que caíram e veja se a posição média lá aumentou ou não. Caso tenha tido mudança na posição média, identifique se essa mudança foi muito grande ou se foi sutil. Às vezes acontece assim, eu estava na posição 2 e caí para a posição 3. Isso basicamente me diz que o Google ainda gosta da minha página, porque eu ainda estou na primeira página, né, de resultados. Pode ser que entrou um concorrente, pode ser que minha página está mais lenta que as que estão acima de mim, N motivos que a gente vai ver daqui a pouco. Agora, se a sua página estava na posição 1, 2 ou 3 e caiu lá para a posição 30, aí pode ser uma questão de ou o Google reavaliou a qualidade do site e realmente ferrou tudo, ou mudou a intenção de busca. E aí não é um problema que você causou, né? É um problema que o Google identificou que as pessoas querem um conteúdo diferente. E aí talvez você só consiga chegar lá criando o conteúdo nesse formato que as pessoas esperam. Além disso, é interessante que você converse com o seu time interno para entender se nesse período de queda teve alguma mudança do lado interno da empresa. Então, por exemplo, uma questão que eu já passei, que foi desesperadora, um cliente migrou de servidor. Então, geralmente, quando o cliente muda de servidor, não é muito comum, eu diria, ele notificar o time de marketing ou o time de SEO, principalmente se for um terceiro. Só que essa mudança de servidor, ela pode impactar o SEO. Por quê? Porque primeiro que o tempo de resposta do servidor é uma métrica muito importante para SEO.
E segundo, porque é possível que você bloqueie o robô do Google a nível do servidor. Igual a gente falou lá no primeiro bloco desse episódio, dos diferentes rastreadores, pode acontecer de bloquear. Nesse caso desse cliente específico, aconteceu exatamente isso. Ele mudou de servidor e nesse novo servidor ele implementou uma CDN lá e começou a implementar uns negócios de segurança. E uma das coisas que ele fez foi bloquear requisições de fora do Brasil. Então, sempre que uma IP de fora do Brasil tentava acessar o site dele no Brasil, dava que o site não existia, né? Um IP bloqueado lá. Tipo, você não tem permissão para acessar esse site. Qual que é o problema disso? O Google, gente, se vocês não sabem disso, é muito importante. O Google, ele acessa o site dos Estados Unidos. Então, o Google, ele bate nos sites do Brasil como se ele fosse uma pessoa de fora, né? Um robozinho de fora. Se você estiver bloqueando requisições de fora, tem muita chance de você estar bloqueando o Google. E aí, se você faz isso, ferrou. Porque se o Google não consegue acessar o teu site, ele vai basicamente te remover da busca. Então, continuando aqui. Você fez todos esses passos que eu citei. Você identificou que, de fato, o seu site estava em queda e que essa queda, ela é real, não é um erro de tagueamento nem nada. Você identificou quais URLs ou áreas do site caíram. Então, você já tem isso definido e mapeado. E você já conversou com o seu time para entender se houve alguma mudança ali a nível de infraestrutura ou técnico no site no período. Tem todas essas informações com vocês. Agora, é hora da gente definir se o problema dessas páginas terem caído são fatores internos, que são aqueles que estão dentro do seu site, como, por exemplo, o conteúdo, a parte técnica e etc., ou se são externos, coisa que você não controla. Por exemplo, o concorrente criou uma página melhor que a sua e aí ele passou você em posicionamento. Então não é que você fez algo de errado, é que alguém fez algo melhor. Quando a gente vai olhar para fatores internos, os vacilos mais comuns que a gente encontra aqui são: as páginas têm algum problema que não permite que os rastreadores acessem elas corretamente, então tem um problema técnico ali, ou a nível de infraestrutura. A página é considerada irrelevante pelo Google, então muito provavelmente ela tem um problema de conteúdo. O conteúdo da página está desatualizado, então o Google removeu ela ali das primeiras posições porque tem conteúdo mais atualizado que vale a pena ser exibido na frente. A página está num nicho onde o EAT é importante, ela não leva em conta nenhum dos fatores de EAT que o Google recomenda, de boas práticas. O site tem muito conteúdo duplicado, então se você tem muito conteúdo duplicado, propositalmente ou não, porque o seu CMS pode gerar URLs infinitas às vezes, isso pode fazer com que seu site caia. Pode ser problema de velocidade de carregamento, então as páginas são muito lentas, e aí isso vai prejudicar o seu posicionamento. Pode ser questão do robots.txt estar bloqueando algo que não deveria. Pode ser o caso do teu sitemap XML ter parado de funcionar por algum motivo. Ou pode ser o caso de um deploy ter subido o tag noindex em páginas que não deveriam. Para analisar tudo isso, você vai ter que ver o URL por URL e comparar esses dados ali para ter certeza qual é o problema, né? Aqui não tem uma solução única para todos os problemas. Aqui na SEO Happy Hour, como é que a gente faz? A gente tem basicamente duas técnicas que a gente usa para lidar com esses problemas. Se o problema for de conteúdo, a gente tem algo aqui que a gente chama de auditoria de conteúdo, que ela serve para a gente identificar lacunas e oportunidades de melhoria. Então aqui a gente vai olhar para todos os conteúdos, como que eles estão, o que eles têm, o que caiu, o que cresceu, o que tem de diferente do conteúdo que caiu para o conteúdo que cresceu e etc. Se a gente encontra conteúdo duplicado, a gente já sugere um pruning, então vamos deletar essas coisas, vamos unificar essas URLs, vamos resolver esse problema. E a gente tem a nossa auditoria técnica. Então, a auditoria técnica é para garantir que os fatores técnicos estão corretos. As páginas podem ser indexáveis, não tem nada bloqueado errado no robots, a velocidade de carregamento está ok, o sitemap está funcionando e etc. Agora, os fatores externos, eles abrangem tudo que acontece fora do seu site, mas pode influenciar o seu tráfego. A maioria desses fatores estão fora do seu controle, então não tem como necessariamente você atuar neles, mas é importante você conhecer eles para que você possa se planejar em como que você vai tentar reverter esse cenário. Então, quando o fator é externo, os mais comuns que a gente identificou aqui é Core Update do Google. Então, o Google mudou alguma coisa nos algoritmos dele, e daí essa mudança nos algoritmos do Google dão para o Google uma percepção diferente do seu site. Então, isso é algo que não é necessariamente um problema no seu site.
Os sites que disputam com você, eles estão publicando páginas melhores e mais completas que as suas. Então, nesse caso, novamente, a mudança de posição, a queda, não é um problema com o seu conteúdo necessariamente, mas é porque foram lá e criaram um conteúdo bem melhor que o seu. Então, quando o Google foi avaliar ali as páginas, ele decidiu que a outra deveria aparecer na frente de você. Aí, nesse caso, muito provavelmente você vai ter que atualizar o seu conteúdo para voltar a ser competitivo, tá? Pode acontecer de anúncios começarem a serem exibidos para palavras-chave que antes não tinham anúncios. Eu já vi clientes nossos com CTR cair bastante, então perder tráfego, porque o Google passou a exibir anúncios para aquela palavra-chave, sendo que antes não exibia. Então, às vezes, o Google mostra 3, 4 anúncios, o resultado orgânico some da primeira dobra, especialmente no mobile, e aí, com isso, cai o clique, você continua na primeira posição, só que cai o clique. Ou, às vezes, é uma mudança no próprio Google. Para quem trabalha aqui com alguns negócios que envolvem resultados locais, já aconteceu comigo do Google começar a exibir o Image Pack acima do resultado orgânico, que é o mapinha ali. E aí isso também destruiu o CTR do site do meu cliente, mesmo ele continuando na primeira posição. Aí nesse caso você já está na primeira posição, o Google gosta do seu site, ele só definiu que tem recursos que vão aparecer antes e isso pode ferrar. Igual pode acontecer agora com os AI Overviews, tá, gente? Pode acontecer da palavra-chave perder o interesse ao longo do tempo. Então você tinha um termo que trazia bastante tráfego para você e aquele termo não é mais buscado como era antigamente. Então isso vai fazer com que, por mais que você continue na primeira posição, o seu tráfego cair. Esse é um fator externo que você não controla muito. E às vezes pode ser até uma mudança de comportamento do público, tá? Então o pessoal buscava uma certa informação no Google e agora prefere ver essa informação em vídeo e vai direto no YouTube ou até mesmo no TikTok, dependendo do formato de conteúdo e quem é seu público-alvo. E aí o quarto e último ponto, feito tudo isso, né? A gente vai montar um plano de ação. Então depois de fazer tudo isso que eu comentei até agora, a gente vai pôr a mão na massa. Então você vai anotar todas as páginas que você deve priorizar junto das melhorias necessárias no site. Você vai identificar as ações mais simples que têm o maior potencial de retorno. Comece por elas e deixe as tarefas mais complexas para depois. Mantenha o seu plano sempre organizado e embasado por relatórios, dados e análises. Tudo isso ajuda a explicar o problema para a equipe e a buscar um orçamento junto da diretoria da empresa ou do departamento de marketing para que você consiga atingir os objetivos propostos. Esse plano pode mudar de acordo com cada site, porque vai depender muito do problema que você encontrou, tá? Mas assim, vou dar alguns exemplos também para não ficar muito lúdico, que a gente vê aqui na prática trabalhando com nossos clientes, tá? Se o problema identificado for baixa qualidade de conteúdo, aí a solução dele é montar um manual de conteúdo para os redatores, dar treinamento para eles, capacitar eles para que eles façam textos melhores. E aí, botar a mão na massa para atualizar esses conteúdos para que eles fiquem melhores, tá? Se o site tá lento, aí você vai ter que trabalhar com o time técnico do site para melhorar a velocidade de carregamento. Se os concorrentes estão te atropelando, aí você vai precisar alocar mais recurso em SEO, muito provavelmente, tá? Se você não botar mais dinheiro, mais gente para trabalhar ali, você não vai conseguir resolver esse problema. Esse é um dos mais difíceis de resolver, porque geralmente envolve mais dinheiro e mais pessoas. Eu já trabalhei em um projeto que o cliente queria publicar 4 a 8 artigos por mês no blog dele, enquanto todos os concorrentes dele publicavam mais de 20. Esse cliente, ele até cresceu um pouquinho, só que os concorrentes, eles de fato engoliam ele, porque tudo que a gente postava no nosso blog, o concorrente analisava o nosso blog e criava um post igual lá dentro do blog dele. Só que enquanto o meu cliente conseguia fazer 100 textos por ano, o concorrente dele conseguia fazer 300. Então o concorrente dele crescia muito mais rápido que ele, e o problema ali não era questão de o SEO bem feito, problema técnico, nem nada, era questão de escala mesmo. O cliente fazia muito menos do que os concorrentes faziam e daí o mercado acabava engolindo esse cliente. Se você tiver problemas de branding, então o teu tráfego ali de marca vem caindo e esse é o problema. Aí não é muito uma coisa que o SEO pode fazer por si só para resolver o problema. Dá até para tentar, mas é muito difícil. Aqui em geral vai envolver ações de branding, sejam elas pagas ou não. Então intensificar de repente publicações em redes sociais, fazer anúncios em rádio, TV, outdoor, jornal ou até publicidade online e outras ações ali, de repente, contratar influencers ou micro-influencers, coisas ali que vai ajudar a sua marca a ser mais falada na boca do povo.
E se o problema for de hospedagem, então o teu servidor tá com problema, tá bloqueando o que não deveria, tá lento, aí a solução é ou melhorar ali as configurações do seu servidor atual, ou até migrar para um servidor melhor, tá? Uma coisa importante de destacar é que independente do problema e da solução adotada, dificilmente elas vão ter um efeito imediato. Coisa que assim, eu arrumo hoje, amanhã ou depois eu já vou estar vendo o resultado. Quando você muda algo no seu site, tem um tempo para o Google analisar essa mudança e aí aplicar ela ao seu índice. Então a gente recomenda ler o nosso guia sobre prazos em projetos de SEO para ter uma ideia melhor. Gente, se o SEO é importante para você e você não tem um SEO no seu time, eu realmente recomendo que você busque apoio de um especialista para que você não faça mais cagada e perca mais tráfego e dinheiro ainda, sendo bem transparente. Esses problemas são complexos e não são fáceis de resolver, e quanto mais tempo você levar para resolver esses problemas, mais difícil vai ser de você se recuperar dessa queda. A queda já não é rápida de se recuperar, dependendo do problema pode levar mais de 6 meses ou 1 ano, tá? Então se você não tem ajuda de um SEO no seu time, contrate uma consultoria para te ajudar. Pode ser a SEO Happy Hour ou pode ser outra, tá? Mas é importante que você tenha um profissional que você confie no trabalho e que saiba o que está fazendo, porque senão pode acontecer de você perder o teu site, pelo menos a parte orgânica dele ali, tá? Então, se você não tem um SEO, tá vendo um cenário de queda, tá desesperado, não sabe como fazer todas essas análises que eu comentei, se inscreva no formulário que tá na descrição desse episódio, que a gente faz uma proposta para você, explica como funciona o nosso trabalho e como que a gente consegue te ajudar, beleza? Se você tem um time interno e você tá com esse problema, então mande esse podcast para essa pessoa do teu time para que ele veja aqui os possíveis problemas, tenha insights e ideias para que ele possa investigar melhor essa queda e criar um plano de ação para melhorar ela, beleza? E com isso estamos chegando no fim do nosso Happy Hour. Eu quero agradecer você que ficou comigo até aqui. Espero realmente que essas dicas que eu dei ajude você a reverter sua queda de tráfego, a fazer melhores descrições para o YouTube e a criar conteúdo de mais qualidade. Lembrando que se você quiser falar comigo, procura por Rafael Simões em todas as redes sociais ou CWB Rafael. E se você quiser mandar um e-mail pra gente com dúvidas, críticas ou sugestões, o nosso e-mail é contato@seohappyhour.com. No mais, espero que você tenha uma ótima semana, que o seu tráfego cresça. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Nos vemos na próxima semana. Um grande abraço e valeu!